A reunião segue. Qual que é a ideia? É a gente fazer um encontro. Diga, Bárbara. Tá? Então, a ideia desse encontro é mais fazer uma junção, unificar um pouco mais as várias equipes envolvidas no cuidado do paciente oncológico. São pacientes complexos, não só os mais jovens, mas os mais velhos também. E esses pacientes idosos, eles reúnem muitas particularidades que a gente vai aprofundar aqui com o Dr. Cury e com a Ana. E eu queria muito a participação de vocês. Sintam-se à vontade para interromper, fazer perguntas, interagir com o time. Então, a gente vai ter a visão de uma geriatra com forte atuação na parte oncológica, até pelo hospital tem muito essa pegada. A equipe da geriatria aqui tem uma expertise bastante grande nessa área, e o Dr. Cury, idem, só que na parte cirúrgica. Eu sou da oncologia clínica, eu, o Rafael, o Felipe, eu acho que muitos de vocês já conhecem aí a gente. Então, todos nós temos pacientes com a melhor idade, digamos assim, e que precisam de um olhar diferenciado nesse manejo. São pacientes, então, com muitas particularidades, né? Do ponto de vista fisiológico, patológico, clínico, familiar, social. São indivíduos que reúnem, muitas vezes, uma polifarmácia, muitas medicações, muitas comorbidades, e tudo isso, quando a gente coloca no cômputo geral de tratamento, muitas vezes é até um impedimento para tratar. Hoje de manhã cedo, eu estava conversando com a filha de um paciente de 91 anos, e que esse paciente é, foi diagnosticado recentemente com uma neoplasia, e a gente, em 2, 3 semanas, no período da investigação, até o início do possível tratamento, fizemos tudo muito rápido para ele, mas ele, de um performance, ah, reunia algumas limitações funcionais, mas em 2, 3 semanas, esse paciente acabou ficando com um performance status que o impedia de seguir o tratamento, e esse tratamento, infelizmente, não é mais possível. Então, um paciente, mesmo de 91 anos, ah, outra nuance que a gente quer abordar, que são pacientes que muitas vezes têm uma idade avançada, mas que reúnem um aparato familiar, um aparato social, tem uma história de cuidado consigo próprio e cuidado familiar naquele paciente, que dá para a gente tratar. Obviamente que a gente não vai fazer um tratamento intensificado, mas é um tratamento ajustado para a idade e para as condições gerais que esse paciente reúne. Então, idade é um problema mais relativo, que a gente tem que fazer um tailoring, né? Fazer uma coisa mais particularizada, não entregar um tratamento tóxico, mas também não entregar nada como se antes se fazia. E muitos desses pacientes eram excluídos dos estudos clínicos. Então, a gente não tem uma representação, uma amostragem representativa dessa população mais velha, e, consequentemente, entra-se numa espiral de pacientes subrepresentados em estudos, subtratados, mortalidades mais altas do que a população mais jovem. E é isso que a gente tem que jogar luz em cima dessas particularidades, não só cirúrgicas, mas também gerais, né, Ana? Então, a Ana vai falar um pouco sobre isso tudo. Do ponto de vista clínico, eu já estou falando aqui muito do que eu vou falar mais para frente, mas eu queria muito ouvir a visão da Ana e do Cury. São as estrelas dessa reunião. Eu vou fazer algumas provocações no final para vocês e para eles. E assim, espero que a reunião seja uma reunião muito produtiva e proveitosa para todos. E obrigado pela presença de todos aí. Obrigado, Marcos. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, Ana, também. É, eu, eu, eu sou cirurgião oncológico, né? Meu foco maior é na parte gastrointestinal, mas eu tenho como formação cirurgia oncológica e depois a cirurgia do aparelho digestivo. Fiz um pouquinho inverso, né? A ideia é falar um pouquinho sobre a cirurgia minimamente invasiva no câncer no idoso, né? Que hoje a grande maioria das cirurgias são minimamente invasivas, né? E por que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, né? Porque envolve várias especialidades, né? Não é só a cirurgia em si, envolve endoscopia intervencionista, radiologia intervencionista, e a própria cirurgia, né? A gente tem hoje no hospital isso muito bem integrado, né? Então, funciona de maneira
multidisciplinar. Isso aqui é só um exemplo para mostrar como isso, na prática, funciona. Esse é um paciente, ele tinha um tumor no estômago. Essa luz que vocês estão vendo clara aqui é a luz da endoscopia, né? E, e a gente vai ver, a gente está por laparoscopia, olhando a lesão. Essa, ó, dá para ver bem a lesão aqui, no meio do estômago, né? E a endoscopia entra para ajudar a gente a localizar a lesão às margens, para a gente fazer do giste, né? Esse é um procedimento, é uma gastrectomia, só que é parcial. Esse é um procedimento que o paciente recebe alta no dia seguinte. Então, para vocês terem uma ideia de como as coisas vão mudando, né? Opa, acho que saiu. Ah, não está transmitindo ali. Ah, desculpa. Então, o foco é mostrar para vocês a fisiologia da laparoscopia do robô, porque existia uma dúvida muito importante se o paciente obeso e se o paciente idoso realmente se beneficiariam da cirurgia minimamente invasiva. E a gente hoje tem na literatura vários artigos falando sobre a cirurgia minimamente invasiva no idoso. Obrigado. Vou passar aqui para frente. Isso, perfeito. Por exemplo, né? Isso aqui eu trouxe uma maneira bem prática, tá, gente? Porque eu acho que fica mais dinâmico para a gente conversar. Isso aqui é um procedimento que a gente faz quando o paciente tem um câncer de estômago mesmo, vamos pensar assim. E a gente precisa fazer um estadiamento antes de começar a quimioterapia para esse paciente. Esses portais, o daqui, que parece maior, ele tem 1 centímetro, tem 10 milímetros. Mas esses dois têm 2 milímetros, né? E a gente chama isso de mini laparoscopia. Os portais de 2, a gente não precisa nem dar ponto na pele. Se você levar menos que 40 minutos, quando você puxa, a pele volta para a posição normal, né? E isso é um procedimento ambulatorial. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque tudo que a gente faz hoje, a gente tende de ser o menos agressivo possível, ter o mesmo resultado com a menor agressão, com o menor trauma, né? Não tem comparação aquele procedimento que eu mostrei para vocês ali, que são 3 furinhos. O da mini laparoscopia você não encontra quando o paciente volta no consultório, você não sabe aonde você entrou, sabe? Porque você não vê o furo, né? Isso aqui, por exemplo, é uma toracotomia, né? Essa é uma cirurgia abdominal convencional, né? E essa é uma complicação grave da cirurgia abdominal convencional, que é uma evisceração, né? Então, não dá para comparar isso com aquilo que eu mostrei para vocês. Vocês imaginam o nível de dor, de recuperação, a lentificação. E isso aqui é o robô. Muita gente, eu trouxe as imagens mais para mostrar, não sei se todo mundo já teve contato com isso, mas esse aqui são os braços do robô. Esses 4 braços aqui, né? E é esse carrinho que encosta no paciente, né? Esses braços fazem movimentos para todos os ângulos que vocês podem imaginar. Nesse robô mais moderno, que é o que a gente tem aqui, que é o XI. E em cada braço desse vai uma pinça, que na ponta tem um instrumento que a gente manipula, né? A ponta do instrumento, ao contrário da laparoscopia, ela tem um movimento que a gente chama de end-wrist, que é o movimento do punho, né? Então você roda a 360 graus. É bem diferente da laparoscopia. As pinças na laparoscopia são retas e a gente não consegue fazer esse movimento aqui. A gente só consegue girar no nosso eixo, né? Então, esse movimento do punho é uma das diferenças do robô. A câmera do robô, ela é diferente. Isso aqui é a câmera. Porque, como nós usamos 2 olhos para ver, o robô também. A câmera tem 2 lentes, ó. E é por isso que a gente enxerga 3D lá dentro. Então é bem diferente. Na laparoscopia a gente enxerga 2D, que é essa imagem que a gente tem do vídeo aqui. E a gente senta num console, que é isso que vocês estão vendo aqui, a gente apoia a cabeça ali no binóculo e a gente mexe nesses instrumentos aqui de cima. E vocês vão ver que a gente tem uns pedais embaixo, então a gente mexe nesses instrumentos. Graças a esse movimento que eu estou com essa tendinite aqui, e porque a gente faz LER também, né? Lesão de esforço repetitivo. E aqui são os pedais que a gente controla. Então, são vários, tem mais pedal para um lado aqui, para o outro lá, que não dá para ver, mas são vários que a gente controla. E a gente fica nessa posição com o paciente à distância. A cirurgia robótica, muita gente não sabe, mas ela foi criada para não levar o cirurgião experiente para o campo de batalha, para a guerra. Então, a ideia era deixar o robô no campo de batalha, o cirurgião experiente ficava nos Estados Unidos, por exemplo,
e o cirurgião mais iniciante estava em campo, né? Mas vamos falar do que importa mesmo aqui. O robô, os braços do robô, eles são fixos e são extremamente fortes. Imagine aquele levantamento hidráulico do carro, quando o carro é levantado no posto para óleo. O braço do robô tem a mesma força. É impressionante, é uma coisa... Então, assim, não dá para brincar com isso. A anestesia, o paciente não pode mexer 1 milímetro. Se ele acordar durante a anestesia, o braço entra na aorta, na cava, e o paciente morre. Então, é extremamente grave isso. E aqui vem os benefícios da cirurgia minimamente invasiva com o nosso foco no paciente idoso, né? Então, a gente tem menos dor pós-operatória, na laparoscopia isso também acontece, um menor tempo de internamento hospitalar, porque a cicatrização não é tão intensa, não demanda tanta recuperação, tem uma menor perda de sanguínea no sangue, na onco isso é muito importante, porque o paciente não receber transfusão faz diferença. Cosmética não é nosso objetivo principal, mas por que não, né? Quem que prefere ficar com um corte enorme na barriga, né? E o retorno rápido às atividades normais e a quimioterapia. Essa é uma pergunta interessante. Será que a gente consegue fazer os pacientes voltarem para a quimioterapia ou iniciarem quimioterapia mais precoce, né, quando a gente faz cirurgia minimamente invasiva? E talvez essa seja a imagem mais importante para a gente entender. Quando a gente opera, ou por laparoscopia ou por robô, a gente usa o gás carbônico. Então, a gente injeta um gás lá dentro para que a parede abdominal levante para a gente enxergar lá dentro, porque senão a gente não enxerga. Porque os órgãos eles são todos colados uns nos outros, né? E é esse gás e o tempo que essa cirurgia leva que faz diferença na fisiologia do paciente. E aí muitas coisas do que eu vou falar aqui vocês já devem ter visto no internamento e tudo. Então, quando a gente vai operar o paciente idoso, a gente tem que entender que é isso aqui que vai acontecer. E como a gente não tem, como a gente não usa a mão lá dentro, né? A gente usa muito a posição da mesa para ter o efeito da gravidade. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente fica com a cabeça para baixo, assim, que é Trendelenburg, por horas, né? Outras vezes ele fica com a cabeça para cima, né? Outras em lateral, né? E a gente mexe muito a mesa para usar o efeito da gravidade. E isso tem repercussão clínica, né? Recentemente teve um caso em outro hospital, um cirurgião que estava começando a robótica, ele levou 14 horas para fazer uma hernia incisional. O paciente assim. O que aconteceu? O paciente fez edema cerebral e foi para a UTI, por causa de uma hernia incisional. Levou 2 dias para acordar. Então, só para vocês entenderem como isso tem implicação. E consequência fisiológica importante é o seguinte: como a gente injeta gás carbônico, teoricamente a gente faz uma acidose metabólica, né? Porque na absorção do gás carbônico a gente faz acidose metabólica. O anestesista ele corrige isso pela ventilação. Então ele muda a troca ventilatória para poder corrigir a acidose metabólica. Um outro medo que existia muito era de fazer êmbolo de gás. Por exemplo, você corta uma veia, você está injetando gás carbônico lá dentro, por que o gás não vai entrar na veia e vai embolizar? Isso não acontece. Existem vários estudos em cima disso. São descrições realmente anedóticas assim. Eu nunca tive, nesses 25 anos eu nunca tive. E a gente tem as repercussões cardiomodinâmicas daquele gás que a gente injeta, né? Com a pressão abdominal, a gente trabalha numa pressão de 12 a 14 milímetros de Hg. A gente, quando injeta o gás, a gente vai diminuir o retorno venoso, vai diminuir o débito cardíaco, né? E um outro detalhe importante: durante a cirurgia, a diurese ela não serve de parâmetro para a gente, nem para os anestesistas, porque o gás ele comprime a artéria aferente do rim e libera hormônio antidiurético. Então, o paciente não urina normalmente durante um procedimento como esse, né? Então, ele deixa de ser um parâmetro. Outra coisa importante: o gás que a gente injeta ele é gelado, ele é extremamente gelado. Já tentaram usar tanque com aquecimento, não mudou nada. Faz hipotermia, que o gás é gelado. Um procedimento que leva mais de 6 horas tem um risco elevado de infartar. Então, é por isso que a gente usa o BER, que é não sei se vocês já viram isso, é um cobertor aquecido, né, que o paciente fica usando na cirurgia inteira. E a gente tem um risco
maior de trombose. Então, se a gente pensar que o paciente oncológico, o câncer já é uma doença hipercoagulável, né? Então, todos os pacientes usam, por isso que todos os pacientes usam meia, sequel, vocês veem, todos os pacientes oncológicos que a gente usa isso. E aí existem algumas consequências respiratórias dessa fisiologia, né? Muitos de vocês já devem ter visto o paciente no pós-operatório com dor no ombro, né? Essa dor no ombro, ela é porque a gente injeta o gás. Se a pressão do gás for muito alta, ele faz uma compressão sobre o diafragma e esgarça o diafragma. E ali está o nervo frênico que sai daqui, né? Então, a dor no ombro não é pela posição na mesa, como todo mundo fala, deve ser da posição na maca. Não é nada disso, é por causa do gás que distendeu o diafragma. A pressão foi muito alta. Então, por isso que a gente usa no máximo 14 milímetros de Hg. Essa dor só melhora com gelo no local, e por 2 dias. Não adianta dar analgésico, não vai resolver. É gelo mesmo e resolve. Então, com o gás lá dentro, pressionando o diafragma, a gente tem uma limitação do movimento, né, do diafragma. E aí a complacência pulmonar é menor e tudo isso. Então, vocês devem se perguntar assim, e paciente DPOC, eu vou responder na sequência aqui, mas tem toda uma sequência. Outra coisa que vocês já devem ter visto no andar também é enfisema subcutâneo. O paciente idoso faz bastante isso. O enfisema nada mais é do que a gente usa os portais por onde a gente passa as pinças, eles passam da pele até aqui dentro. E na ponta do portal tem os orifícios, que é por onde o gás entra, dentro do abdômen. Se esse orifício subir, sair do lugar e subir, nós estamos injetando gás direto no subcutâneo. Então, o enfisema do subcutâneo é isso. É uma falha do trocáter de não estar totalmente lá dentro do abdômen. E aí o gás acumula embaixo. Não precisa se preocupar, também resolve em 2 dias isso. Mas é daí que vem o enfisema do subcutâneo. Isso é só um exemplo para fazer mais prático. Aqui, por exemplo, é a posição que a gente opera câncer de esôfago, né? Quando a gente aborda o tórax, a gente aborda desse jeito. Isso já mudou muito a cirurgia. Foi de 2006 para cá que a gente começou a operar paciente de cabeça para baixo, assim, né? Posição prona. Isso mudou a história dessa cirurgia, na verdade. Então, quando a gente põe os portais, é muito diferente fazer uma toracotomia, né? Antigamente, para fazer esofagé, a gente tinha que abrir desse jeito, muitas vezes tinha que tirar 2 costelas para chegar. Então, esses pacientes eles vêm a falecer de infecção respiratória. A esofagectomia, quando morre da cirurgia, é por infecção respiratória. E isso aqui reduziu em 40% a infecção respiratória, ainda mais no paciente idoso, né? Qual que é o problema? O problema é que as costelas atrapalham a gente a mexer com as pinças lá dentro, né? Tem uma limitação. Não é que nem o abdômen, que é molinho, você mexe para tudo que é lado. Aqui, não. Então, aqui, o robô faz uma diferença danada, porque o robô tira esse problema da ergonomia. Você não percebe que você está... Esses são os movimentos das pinças robóticas. Essa é uma pinça que cauteriza. Ó. O pulmão está aqui para baixo, aqui é o pericárdio, o coração, e o esôfago está aqui em cima. Então, a gente tem um controle... E a nossa visão é muito melhor que essa que vocês estão vendo aqui, porque nós vemos em 3D. E essa é uma visão 2D, né? Então, a gente enxerga capilar. Você faz uma cirurgia enorme como essa, sangra uma gaze. É uma coisa bem diferente. Lógico, tem cirurgias que têm sangramento maior, porque a cirurgia demanda, mas isso é só para mostrar para vocês os movimentos lá dentro. E mudou também a linfadenectomia, que para nós no câncer é uma coisa muito importante. Então, aqui vocês veem aqui é o bronco direito, bronco esquerdo, a traqueia e os esvaziamentos. Aqui é a aorta, a crosta da aorta. E aqui é o nervo pneumogástrico, o nervo vago. Então, a gente faz uma linfa... Esse é o estudo que mostra que operar de maneira minimamente invasiva no esôfago reduz em 40% o nível a taxa de infecção pulmonar. Então, quais são as contraindicações para você fazer laparoscopia, robô? Na verdade, todas essas aqui são relativas, todas. Catéter, derivação, a gente operou semana passada. Tudo realmente é relativo. Para tudo isso, a gente tem uma solução. Marca-passo, a gente usa um bipolar. DPOC, a gente diminui a pressão.
controlam a ventilação. Obesidade, a gente sabe que é melhor operar por vídeo do que aberto, porque a ferida operatória dá muito problema, né? A única que eu quero que realmente fique na lembrança da gente, e que é uma contraindicação absoluta, é o choque. O choque não tem como operar, porque o paciente já está chocado. Você vai diminuir o retorno venoso e o débito cardíaco, é uma contraindicação absoluta. E aí foram desenvolvidos princípios oncológicos para se fazer dessa forma que eu mostrei para vocês, minimamente invasivo. Então, a gente tenta não tocar na lesão, a gente faz uma proteção da parede para tirar a peça, tem vários detalhes para que a gente opere sem colocar a mão lá dentro. Muita gente pergunta assim, mas como é que vocês sabem aonde cortar, onde não cortar e tal? A gente usa isso aqui, muitas vezes. Aqui a gente está no pâncreas, ó, o estômago está para cima, o pâncreas está para baixo. Esse é um aparelhinho de ultrassom. A gente joga uma solução salina para melhorar a superfície, né? E aí vê. Nesse caso, eram 4 metástases de tumor de rim para pâncreas, e a gente tinha que saber aonde cortar o pâncreas, e aí a gente localizou as lesões e fez o corte. Isso aqui é um paciente super obeso com câncer de estômago. Ele tinha quase 200 quilos, ele não cabia no aparelho de tomografia. Então, a gente está usando o robô. Isso que vocês estão vendo aqui é o tronco celíaco, ó, artéria esplênica, hepática comum. Então, mostrando que assim, no obeso é bem viável também. E no idoso, isso aqui é só para mostrar, a gente tem uma tendência na robótica a tirar mais linfonodo do que na laparoscopia. No idoso, como a hemostasia é muito delicada, a tendência é menor perda sanguínea em geral mesmo. Os clipes que a gente usa lá dentro, eles são de titânio, de propósito, né? Porque vocês imaginem se o paciente vai para uma ressonância e solta todos os clipes na ressonância, né? Então, eles têm que ser de titânio. E a gente usa 2 sistemas para tirar os tumores lá de dentro. Um deles é isso aqui, que é um saco de extração. Esse saco é impermeável, extremamente resistente, não rompe, porque não pode, né? Porque se romper, vai espalhar célula tumoral para tudo. E a gente usa esse jeito aqui também. Aqui era um câncer de cabeça de pâncreas. A gente está cortando aqui a artéria a gastroduodenal. E aí vocês vão ver, a maior parte das peças a gente tira desse jeito. Ó. A gente faz um corte no fanestil, lá embaixo, na cesárea, e usa esse protetor de parede para o tumor não entrar em contato com a parede abdominal. Eu estou terminando já, gente. Uma coisa que a gente usa tem 9 anos que a gente usa esse protocolo. Né? Ele chama ERAS, porque em inglês, né, significa recuperação rápida depois da cirurgia. Isso aqui também faz uma diferença muito grande. A gente tenta não usar adreno, não usa opioide, a gente não usa. Tem uma série de detalhes para cada cirurgia que encurtou o tempo de internamento, de recuperação, e para o idoso isso é extremamente importante. Então, tem vários detalhes aqui. É que a gente não tem tempo hoje de falar sobre os detalhes, mas a gente pode falar sobre isso. E, o último, terminando aqui, o que a gente tem usado mais recentemente é a indocianina, que é uma tinta verde, né, que a gente injeta na circulação, a gente conta 40 segundos, a gente aperta um botão da câmera da laparoscopia ou do robô, a câmera vira como se fosse uma câmera de visão noturna, daquelas militares, e você enxerga a tinta chegando. Para que serve isso? É isso aqui. Ó. Isso era uma gastrectomia parcial, então isso é o que sobrou do estômago. Aí, antes de juntar o estômago com a outra parte, eu tenho que ver a circulação. Só tem vaso curto aqui, não tem mais gástrica. Aí você vê o sangue chegando, então isso mostra que a circulação está ok, e a gente pode fazer a anastomose com segurança, que a chance de fístula é bem menor. Aí, vendo isso, a gente começou a usar isso para linfonodo. E aí, a gente injeta no dia anterior, por endoscopia, em redor do tumor, cerca de 1 ml e meio de indocianina. Aqui é a laparoscopia, que não é robô. 2 minutos? Tá, eu estou no final. E aí a gente vê um linfonodo que a gente não ia tirar. A gente não ia tirar porque isso aqui não faz parte do esvaziamento dessa cirurgia. Então a gente começou a perceber, a gente está fazendo um trabalho bem interessante com a patologia nesse sentido. Né? Então, aí o linfonodo que não iria sair,
e que a gente passa a tirar por causa da tinta. Não é porque corou que é positivo, mas todos que eram positivos tinham corado. Então, isso que é importante dessa avaliação, sabe? Aqui a gente faz no final, de novo, essa troca a câmera, só para ver se saiu tudo, se não ficou nada de linfonodos verdeados. E aí, a última imagem é essa aqui. Esse é um robô que já tem uns 4 anos, no Brasil ainda não chegou, mas esse é um portal único de 2,4 centímetros, normalmente entra pela cicatriz umbilical, e lá dentro ele abre 3 braços mais a óptica. Então, você não precisa fazer outros orifícios, né? Por um portal único, você entra e faz todo o procedimento. Isso aqui é muito interessante para cirurgias que você vai remover alguma coisa e não precisa reconstruir. Então, suprarrenal, rim, pâncreas, caudal. Então, esse é um passo a seguir aí que está chegando. Era isso, pessoal. Queria agradecer o convite. Eu sei que falei de muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas a ideia era mais trazer um resumo e eu acho que ficar a mensagem que assim, a gente sempre tenta ir do menos agressivo, do menos traumático, para tentar resolver o problema da melhor maneira possível. É isso aí, Marcão. Obrigado. Obrigado, gente. Se alguém tem pergunta, pode ficar. Alguém tem alguma pergunta para o Dr. Cury? Doutor Antônio, uma dúvida. Quando a gente vai fazer avaliação pré-op de paciente cirúrgico para cirurgia oncológica, tempo cirúrgico geralmente conta muito, né, para a gente fazer avaliação de risco. Para cirurgia minimamente invasiva, como que a gente avalia isso? Essa é uma ótima pergunta. A gente tem uma média de tempo já, né? A laparoscopia ela é muito rápida, né? A gente já entra com os trocáteres e tal. O robô demora um pouquinho mais a cirurgia porque tem o tempo de docar, de chegar o robô no início levava 2 horas, né, para fazer essa docagem e tal. Era muito tempo. O paciente anestesiado por 2 horas para você. Atualmente a gente está num tempo de 10 minutos, mais ou menos, 10, 15 minutos. Então, mas ainda dá para melhorar, sabe? Dá para melhorar. Mas a cirurgia em si, a gente, como se não for nada fora da curva, se for padrão mesmo, a gente sabe os tempos assim bem certinhos. E se você trabalha com uma equipe que está muito tempo com você, que está tudo sincronizado, a gente tem uma média boa. E é interessante porque o robô tem um sistema, ele é totalmente conectado na internet, sabe? Então, quando eu entro no console, eu tenho que pôr meu nome, eu tenho que pôr um PIN para entrar com a minha senha, e a partir dali ele grava tudo. Ele grava quanto tempo eu levei, ele compara com as cirurgias anteriores iguais que eu fiz, quantas cirurgias eu fiz no total. Então, é bem interessante isso. Hoje, se vocês quiserem, a gente consegue montar uma boa média de cirurgia para vocês. Assim, ó, essa leva 3, essa leva 4, essa leva 5, né? E tem a curva de aprendizagem também, né? Tem Pra gente muito, ter tem muito. reduzindo o tempo cirúrgico. Tem, com certeza. A média para você fazer a laparoscopia com um tempo bom, com um bom resultado, no início eram 60 procedimentos. Você tinha que fazer, por exemplo, 60 gastrectomias para você. É muito, né? Aí a gente conseguiu diminuindo isso. Eu tinha um curso de pós-graduação para a gente ensinar esse tipo de cirurgia que a gente vai montar aqui no 9 agora. E, e, e a gente viu que treinando os profissionais e acompanhando eles nos primeiros casos na casa deles, esse tempo mudava. A gente conseguia fazer com 10 cirurgias o que levava 60, sabe? Uhum. Então, essa é uma forma de melhorar. E difundir o máximo possível. Quanto mais a gente tiver isso em vários lugares para os pacientes, é fantástico, né? Sim. Então, essas cirurgias minimamente invasivas, assim, então eles têm um público que é super extenso, que são pacientes idosos, porque são cirurgias menos mórbidas, mais rápidas, complicam um pouco menos. Então, nesse campo dos pacientes idosos, Sem dúvida. sempre que possível a gente deve Eu acho que priorizar, né? ainda assim, tem alguns procedimentos que a gente acaba abordando de forma convencional, mas olha, é raro a gente fazer. É bem difícil de fazer aberto mesmo. Tem que ser alguma coisa, ou que o volume é muito grande que não justifica, né? Porque vai ter que abrir um tamanho enorme. Mas o que dói é isso que as pessoas não entendem. Eu tinha um professor que ficava contando os furinhos para ele dizer que o corte que ele fazia era menor. Então, ele somava 1,5 centímetro, ele ficava contando, né? E ele mostrava, eu faço 5 centímetros. Mas não é isso. O que dói é quando você corta, você tem que afastar. E o afastador puxando,
a parede abdominal na aponeurose dói absurdamente no pós-operatório. É isso que dói. Então, por isso que tanto faz colocar 3 tocates, 8, a dor é a mesma, não dói, sabe? No aparelho digestivo, então, Sim. virtualmente é um campo aberto, então. Tem alguma cirurgia, alguma topografia que você fala assim, olha, aqui ainda é melhor entrar com a cirurgia aberta, Não. ou todos potencialmente são passíveis, assim como a próstata hoje já tem a cirurgia robótica super avançada, a parte torácica Não. está avançando bastante, e a gastrointestinal Não. aparentemente não há limitações também, né? Hoje não. O que a gente pensa é porque o robô envolve custo, né? E ainda as operadoras não pagam o robô, mas está muito perto de pagar, está muito perto. E no 9 é o custo mais barato de São Paulo, porque o 9 foi pioneiro em robô e tudo, e atualmente custa 8 mil o pacote do robô. Os outros lugares, em média, 14, 17, né? Aqui é o mais em conta. E porque eles foram pioneiros mesmo, né? No robô. Mas o que muda hoje é se a gente pensa se aquela cirurgia é melhor fazer por robô ou por laparoscopia. Aberto, realmente, é muito raro mesmo. Alguma pergunta adicional, gente? Antes da gente passar para a doutora Ana Lume? Bom, então, Curi, muito obrigado. Eu que Fica aqui para agradeço. discussão. Eu que agradeço. Então, agora vai ser a doutora Ana Lume Canage, do time de geriatria aqui do hospital. Ana, o palco é seu. Obrigada. Opa, chegou uma desconfigurada, mas tudo bem. Joia. Primeiro, obrigada pelo convite, Marcos. É um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel da geriatria no contexto do paciente oncológico. Assim, é um papel que assim, é bem amplo, vai desde da questão de prevenção até o rastreamento, diagnóstico e encaminhamento, né? Em última análise, a gente pode atuar também junto da equipe de oncologia ou junto da equipe cirúrgica para ajustar, assim, sempre que possível, os pacientes geriátricos para fazer os tratamentos da melhor maneira possível, né? Por que acho que é importante a gente falar disso, né? Até alguns anos atrás, a gente continua tendo pouco, né? Pouca representatividade dos idosos nos estudos. E é difícil realmente incluir essa população nos estudos, porque é uma população que é muito heterogênea, né? Então, quando a gente vai ver, tem paciente de 80 anos assim, tem paciente de 80 anos assim. Então, como é que a gente vai colocar? Fazer uma população homogênea para fazer aqueles estudos controlados, randomizados. Por isso também a gente entende que é difícil a gente incluir os idosos nesses estudos, né? Claro que a gente trataria de maneira diferente esses dois idosos, né? E o que a gente tem que ter sempre em conta, né? Isso acho que cada vez mais a gente tem visto nos guidelines, que idade cronológica é diferente de idade biológica, que idoso frágil é diferente de um idoso fit, robusto, e isso a gente tem que ponderar quando a gente vai fazer tanto rastreamento quanto quando for indicar qualquer tipo de tratamento. Né? Em relação à avaliação do idoso com câncer, o que a gente sabe? ECOG, KPS, se a gente pega um paciente que é robusto, fit, ok, acho que ele serve muito bem para a gente classificar esse paciente. Se tiver realmente um paciente muito frágil, talvez o ECOG, KPS dê em conta. Mas aquele paciente que é intermediário, né, muitas vezes a gente precisa ir além da avaliação de ECOG, para a gente deixar o paciente melhor, assim, entre aspas, estratificado, melhor, entre aspas, estadiado do ponto de vista geriátrico, para a gente entender o que é proporcional e o que não é proporcional a gente fazer com esse paciente, né? Existem algumas tentativas de fazer testes de rastreios, VES13 e G8 são duas ferramentas que são bem utilizadas, são facilmente aplicadas, inclusive tem vários serviços que a equipe de enfermagem faz aplicação dessas ferramentas para fazer um rastreio dos pacientes idosos, mas o ideal é que seja feita a avaliação geriátrica ampla. O grande problema é disponibilidade de geriatra para fazer. Estados Unidos, por exemplo, é um país que não tem geriatra suficiente para fazer as avaliações desses pacientes, por isso eles investem bastante nessa questão de testes de rastreio para fazer o encaminhamento depois. E segundo, que levam tempo para fazer, né? Uma consulta que é mais demorada que o habitual, porque envolve uma série de escalas, uma série de testes que a gente precisa fazer, tá? Desde 2018, a ASCO recomenda uma avaliação geriátrica para os pacientes com 65 anos ou mais, tá? Isso vem evoluindo um pouco. A última atualização do NCCN, eles já mudaram essa questão da faixa etária, já não tem uma idade, a partir de 65, a partir de 70 tem que ser avaliado. Eles consideram aqui se tem uma avaliação clínica, uma preocupação de quem está avaliando o paciente com
em relação à tolerância ao tratamento oncológico desse paciente. Se tiver, faz o encaminhamento para fazer a avaliação e fazer todas aquelas modificações de tratamento, preparo do paciente, pré-tratamento, pré-tratamento cirúrgico, ou seja, tratamento clínico também, tá certo? E a Sociedade Europeia de Oncologia recomenda a partir dos 70 anos, tá? Esse daqui acho que é de 2024, são os mais recentes, certo? Até então, a gente tinha poucas evidências de que uma avaliação geriátrica ampla realizada no contexto, principalmente de paciente oncológico, que ia fazer algum tipo de tratamento sistêmico, tivesse algum benefício, porque não tinha uma população muito grande. Então, foram aparecendo alguns estudos. Ixi, não está passando. Oi, não está passando. Agora passou, né? Alguns estudos randomizados. Então, 2020 foi um ano que na ASCO teve bastante trabalho de oncogeriatria, né? E que mostrou que a avaliação geriátrica ampla, quando feita, era assim, dependendo do estudo, era feita uma avaliação e um segmento, né? Divide assim 2 braços, cuidado oncológico habitual, cuidado oncológico habitual, mais o acompanhamento geriátrico. O outro era apenas assim, fazer uma avaliação, o geriatra mandava uma recomendação para o oncologista falando, olha, os pontos fracos desse paciente são esses. Olha, ele tem um déficit cognitivo que não era diagnosticado, fica de olho nisso, maior risco de fazer um delírio. Tem um quadro de desnutrição, precisa encaminhar para nutricionista. Tem um quadro de humor não compensado, precisa de antidepressivo. Então, assim, são intervenções muitas vezes pequenas, assim, mas que são benéficas. Por exemplo, paciente que perde status performance ou desnutre. Por que perdeu? Dá para reverter? Não dá para reverter? Tudo isso é feito quando a gente faz essa avaliação geriátrica. Uma grande preocupação de idoso, né, que assim muitas vezes causava um subtratamento de idoso, é medo de ter toxicidade. Né? Então, assim, quando é feita uma avaliação bem criteriosa, a gente sabe que o idoso pode fazer o tratamento sistêmico e ele pode ter uma tolerância boa ao tratamento. Só que isso tem que ser feito com muita cautela, muitas vezes precisa adaptar o tratamento, né? Aquilo que ele falou. Fazer, como que é Taylor? Que fala em português? Costurar, customizar um tratamento para o paciente, tá? Esse trial aqui é americano, envolveu pacientes com 70 anos ou mais, tinha em torno de 700 pacientes, e o desfecho foi avaliar a toxicidade grau 3 a 5 em pacientes com tumores sólidos, estadio 3 e 4. Tá? Aqui não em cuidados paliativos. O que se observou é que quem foi submetido ao braço com avaliação e intervenção geriátrica teve um risco menor de toxicidade grau 3 a 5 ao longo dos 3 meses, né? Na verdade, foram 3 ciclos de tratamento aqui, tá? Porém, né, no primeiro ciclo, uma parte maior dos pacientes que estavam no braço da avaliação geriátrica tinham a dose reduzida. Né? Aí sempre levanta-se aquela questão, poxa, vai começar a dose reduzida, será que vai ter efeito benéfico para o paciente? Não vai aumentar a mortalidade se a gente faz um esquema dose reduzida? O que se observou foi que, ao fim dos 6 meses do estudo, não houve diferença de sobrevida entre os pacientes que tiveram a dose reduzida ou não nesse estudo. Tá bom? E ao longo dos 3 meses, do C3, menos pacientes tiveram que fazer redução de dose por toxicidade ao longo do tratamento. Tá certo? Que isso acho que é importante para vocês oncologistas, né? Assim, redução de dose, toxicidade, porque nesse meio tempo, se tem uma toxicidade muito significativa, às vezes pausa o tratamento, posterga, e aí vai atrasando tudo, né? Já esse também foi com 65 anos ou mais, tumores sólidos, e esse também foi com uma avaliação AGA versus cuidado habitual, mas eles só faziam aquela orientação, olha, sugerimos isso ou aquilo. Também o que se observou foi que teve uma redução de 9,9% em toxicidades grau 3 e 5, né, que foi o desfecho primário do estudo. E um outro desfecho secundário, que para a gente, do ponto de vista geriátrico, é muito interessante, é a definição de diretivas. Né? Eu acho que isso a gente tem cada vez observado mais, assim, já no começo do tratamento a gente já começa a pensar em valores e diretivas do paciente, mas nesse estudo, quem foi do braço AGA teve uma definição maior de diretivas logo no começo do tratamento. Tá? Em relação a outro desfecho geriátrico, que também a gente pensa muito, né? Qualidade de vida. O que a gente pode pensar que a avaliação geriátrica pode beneficiar? Né? Aqui a gente também tem um estudo australiano, que melhorou aqui
Os pacientes com 60 anos ou mais que foram submetidos à AGA tiveram um desfecho de melhor qualidade de vida, menos procura por serviço de emergência, menos internação de emergência e menor descontinuidade de tratamento ao longo do segmento do estudo, tá? E o que a gente vê na avaliação geriátrica ampla, né? Então, assim, é uma avaliação que é bem extensa. Claro que a gente pode fazer direcionada, dependendo do caso, dependendo do paciente, mas basicamente a gente vai avaliar, né, funcionalidade, comorbidades. Aqui a gente pode usar alguns scores de comorbidade para a gente ver carga de comorbidade. Medicamentos, polifarmácia, aqui a gente pode usar critérios de Beers, critérios STOP, START, mas assim, ou simplesmente o número de medicação e fazer uma revisão da polifarmácia. Avaliação cognitiva, aí, para qualquer rastreamento, aquilo que você se sentir melhor fazendo, Mini-Mental, MoCA, 10CS, tá? Que é importante, até na decisão do tratamento do paciente, quando o paciente vai ou não participar da decisão do tratamento oncológico, né? Estado psicológico aqui. Ou a gente faz uma anamnese com as perguntas direcionadas para o morto, ou a gente pode fazer um teste de rastreio, um GDS, um PHQ-9 também. São curtos, muito rápidos, muito objetivos e bem validados para a população de idosos. Avaliação nutricional. Via de regra, a gente acaba usando o MAN, que é mais fácil, né, Bruna? Mas, assim, tem outras escalas que também podem ser utilizadas. Suporte social, porque a gente sabe que o tratamento oncológico é longo, depende de sempre ter alguém junto do paciente, tanto para fazer as questões burocráticas de vida, como trazer o paciente para o tratamento, levar, ficar de acompanhante no hospital. Paciente com demência, risco de delírio, tem que ter acompanhante no quarto, sabe aquelas coisas? Então, isso é fundamental para planejar o tratamento do paciente. E os testes funcionais. Aqui, basicamente, a gente gosta muito de fazer a avaliação de força de preensão palmar e velocidade de marcha, porque são critérios objetivos, né, que a gente consegue estratificar o paciente do ponto de vista de fragilidade. Então, a gente vê peso, ingesta, peso, se é sedentário, se tem perda de força, se a velocidade de marcha está alterada, se o paciente é sedentário ou não, para a gente classificar. Porque o paciente robusto, muito bem pode tolerar, apesar de ser 80 anos, se ele for robusto, ele vai tolerar um tratamento oncológico convencional. O pré-frágil, cadê? Talvez precise de alguma adaptação, mas talvez também tolere. Agora, o frágil aí vai ter que ser um paciente que tem que ser olhado com mais cuidado, tá certo? E esse aqui é só uma tabela do último guideline da ASCO, que foi publicado ano passado, que fala para a gente o porquê de cada domínio que é sugerido de ser feita avaliação nos pacientes idosos. Então, assim, coisas que a gente, geriatra, sempre pergunta, mas, assim, o oncologista, via de regra, não pergunta. Caiu no último mês? Caiu no último ano? Né? Isso é uma pergunta importante, porque alguns trabalhos mostram que o aumento do número de quedas está associado a um risco maior de toxicidade durante o tratamento. E acho que, assim, acaba refletindo um certo grau de fragilidade do paciente, né? Porque o paciente não vai cair e ter queda à toa, né? Então, são muitos tópicos, a gente muitas vezes não consegue fazer uma avaliação de todos esses tópicos, mas é importante ter em mente que existem essas justificativas para cada tipo de avaliação que a gente vai fazer, tá bom? E aí, por último, eu acho que, assim, além de fazer avaliação, uma outra coisa que sempre pega para mim é adjuvância, por exemplo, um cólon. Vai fazer uma adjuvância. Qual que é a redução de recidiva desse paciente em 5 anos? Dependendo do estadio. O que esse paciente vai ganhar? Então, assim, se eu tiver uma estimativa de sobrevida desse paciente, fala, putz, esse paciente tem uma chance de sobrevida em 10 anos de 80%, muito bom. Agora, uma sobrevida em 10 anos de 20%, opa, será que vale a pena? Né? Então, assim, a gente não tem ferramenta perfeita para estratificar isso. A gente tem alguns dados que podem nos auxiliar, dar uma ideia, mas a gente não está escrito na pedra também isso aqui, né? A gente vai usar, olha, pelo score de Suemoto, que inclusive é uma professora lá da geriatria do HC que validou esse score para a população brasileira. Mortalidade em 10 anos, deu um risco X, olha, risco de 80% de morrer em 10 anos, não vale a pena fazer nada. Claro que a avaliação clínica entra junto aí do score, tá? Então, esses são os scores que a gente tem, aí vai variar conforme aqui o tempo que você vai querer avaliar, se é sobrevida em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. E uma coisa interessante, que inclusive a gente usa muito lá no ICESP, e o guideline da ASCO sempre recomenda, é fazer a avaliação do paciente pelo e-prognosis. Vocês conhecem prognosis? Então, o site é esse aqui, tá?
Basicamente, você entra no site, você pode calcular, né? Você vê, o paciente está no hospital, está em casa, qual que é a janela de tempo que você quer avaliar a sobrevida desse paciente? É 1 ano, 4 a 10 anos? E você vai jogando as variáveis clínicas do paciente e vai chegar num resultado estimado de sobrevida em 5, em 10 anos, naqueles pacientes que você tiver muita dúvida. Também você não vai usar isso para todo mundo, né? Se pegar aquele paciente de 80 anos, da primeira idade, que está levantando peso, acho que não tem sentido a gente perder o tempo de fazer isso. Agora, tem um paciente que tem dúvidas, aí você pode dar uma aprofundada nessa avaliação, né? Joga mais uma camada aí para ajudar na decisão terapêutica do paciente. Tá bom? E é isso. Aí eu fico aberto para perguntas, então. Excelente, viu, Ana? Poxa, muito boa. Você falou uma coisa importantíssima, porque o risco de se fazer uma terapia, ela muitas vezes passa o benefício. Em alguns exemplos, câncer de mama, né? A gente muitas vezes trata o paciente com terapia endócrina por 5, 10 anos, e às vezes o paciente tem tanta comorbidade que será que ela vai chegar e alcançar todo esse benefício que uma terapia endócrina pode fornecer? Adjuvância em câncer de pulmão, por exemplo. Para você ter uma ideia, tem terapias ou quimioterapias que, dadas na adjuvância, só aumentam em 5% o risco, a sobrevida em 5 anos. 5%. Será que vale a pena a gente oferecer um tratamento citotóxico que vai trazer morbidades para o paciente, vai prejudicar a qualidade de vida dele e trazer algum prejuízo até cognitivo? A gente não pode esquecer que existe uma entidade chamada Chemobrain. E o Chemobrain, ele em alguns pacientes pega Bastante. mesmo, pega bastante. Câncer de mama, câncer de cólon, os pacientes queixam bastante, né? É, Pós. é. E fora o risco, inclusive, até de vasoconstricção coronariana com o Uhum. 5-fluoracil. Então, Assim. 5-fluoracil para o paciente coronariopata mais idoso, mais frágil, tem que pesar bastante se está valendo esse risco-benefício de dar um 5-fluoracil que é usado frequentemente, né? Uhum. E que faz parte da adjuvância de câncer de cólon, por Cólon, exemplo. por exemplo. Então, os Folfox, Folfiri, o F é de fluoracil, e é um paciente já coronariopata com uma ponte, uma revascularização, história de cateterismo, história de um evento isquêmico no passado. Tem que ir com calma, tem que fazer o teste de GPD para ver se não tem hipersensibilidade ao fluoracil, tem que fazer uma avaliação cardiológica extensíssima nesses casos. Então, são todas nuances, né, Cori, que a gente vai tendo, assim, não basta fazer uma boa cirurgia, mas tem que pensar no pós também, No no pós. médio e longo prazo para esses pacientes. Então, o paciente idoso, eles vêm sendo amplamente, como eu falei no início, excluídos de todos os estudos em oncologia. Então, muitas vezes eles começam com 18 e param na casa de 75. E a nossa população está envelhecendo cada vez mais, não só no mundo ocidental, no Japão, então, Uhum. nem se fala. Mas esses pacientes têm um ponto de corte de 75 anos que sistematicamente estão sendo excluídos. Os desfechos desses pacientes, em geral, são piores. Porque no mundo real, os médicos olham para esse paciente e falam: vamos oferecer de menos, não vamos fazer adjuvância, não vamos dar terapia endócrina, não vamos fazer terapia-alvo, não vamos fazer imunoterapia. Os estudos de imuno são uma catástrofe. A gente não sabe Demais. direito o que acontece com essa população, até do ponto de vista de polimorfismo e efeito colateral. Uhum. Então, esses pacientes morrem, muitas vezes, tem uma sobrevida, se a gente for pegar os estudos de mundo real, tem uma sobrevida menor do que aqueles dos estudos, porque eles são subtratados. Uhum. E essa história, assim, a gente começa desde o diagnóstico, assim, porque tem muito paciente que as pessoas seguem o guideline, chegou lá na faixa de 80 ponto, acabou, não vai fazer nunca mais. E não necessariamente isso é verdade. Então, já começa para desmistificar isso. O paciente tem 80, mas é super fit, não tem comorbidade, tem uma perspectiva de vida aí de mais de 10 anos, poxa, por que não fazer um rastreio, Sim. né? O rastreio de mama, cólon também, às vezes, dependendo do caso, né? Próstata e tudo mais. Então, já começa por isso. E segundo, que muitas vezes diagnostica e fala, puxa, é idoso, tem mais de 80 anos, poxa, não vai aguentar o tratamento. Já nem tenta, né? Então, assim, acho que tem esse viés também que a gente precisa tirar da nossa cabeça, porque os tratamentos evoluíram muito, assim como do ponto de vista cirúrgico. Saiu de uma laparotomia, de uma toracotomia aberta, que a morbidade era enorme, uma cirurgia minimamente invasiva com uma curva de aprendizagem muito grande, que os pacientes provavelmente vão tolerar melhor as cirurgias, né, do que antigamente, um risco menor de complicação, porque assim, a gente falava muito lá no ICESP, né, que o paciente, muitas vezes idoso, muitas vezes tolera a cirurgia, o procedimento, não tolera a complicação.
né? Então, se a gente souber que eles têm uma cirurgia com menor risco de complicação no pós-operatório, de repente, o prognóstico desses idosos também vai ser muito melhor, né? Sem E sabe de dúvida. uma coisa, Ana? Eu tenho visto paciente de câncer de próstata que vai começar a hormonioterapia. Ele vai perder massa muscular, porque eu vou bloquear a testosterona dele. Então, eu começo. Será que eu preciso começar agora? Existe uma coisa em próstata chamada doubling time. Então, se ele tem um doubling time que me permita prepará-lo melhor para começar a terapia de deprivação hormonal, eu preparo. Então, eu deixo ele algumas semanas, alguns poucos meses, academia, fortalecimento muscular, porque ele vai perder isso durante o tratamento. Então, essa é uma estratégia, isso vale para mama, isso vale para próstata, que a gente mexe com a parte hormonal e junto a parte nutricional também. E eu vou acompanhando junto com o time da geriatria também esses pacientes, ou até os médicos que acompanham esses indivíduos. E no consultório a gente tem um hand grip lá, não é aquele Uhum. de 2, 3 mil reais, a gente usa um equivalente da ASCO, que custa ali em torno de uns 300, 400 reais, mas acaba usando até Mas para ajuda bastante. mensurar, e é validado pela ASCO, É. pela American Society of Clinical Oncology, para mensurar essa, essa força muscular desses pacientes, que isso é um indicador, é um surrogate, digamos assim, E é muito bom porque é muito objetivo, né? Então, assim, foge um pouquinho, assim, querendo ou não, por mais que você seja treinado em fazer ECOG e tudo mais, às vezes tem uma variação aí subjetiva, né? Aham. Hand grip não, velocidade de marcha também não. Velocidade de marcha é uma coisa que a gente gosta muito em geriatria, porque os primeiros estudos, quando a gente foi lá da Students, que é coisa de 15, 20 anos atrás, o que ela começou a notar? Paciente que tinha uma velocidade de marcha reduzida, independente da causa, morria muito mais do que aquele que tinha uma velocidade de marcha que era normal, Certo. entendeu? Então, assim, independente de idade, independente de causa de redução de velocidade de marcha. Então, assim, é uma outra coisa que, assim, puxa, o paciente... É bem assim, se o paciente chega no seu consultório andando devagarzinho, para sentar demora uns 5 minutos, e para ir para a maca mais 10 minutos, você fala, nossa senhora, Uhum. né? Então, aquela percepção clínica que a gente tinha de que, nossa, esse paciente não é muito bom, se traduz nisso, nesse trabalho da Students, que é mais ou menos antigo, mas que até hoje a gente usa muito. E é melhor a ferramenta que você usa mais, assim, que é mais prática, menos completa, porque os questionários são tão extensos, existem várias para cada endpoint daquele, Uhum. de cognição, nutricional, de não sei o quê, tem um monte de... Tem vários questionários validados, mas um que você acha que reúna, que seja prático, para aplicação rápida no consultório, seria esse e-prognosis, ou tem algum outro que você fala assim, ó, tem poucos itens, a gente joga aqui, já tem uma noção, não vai ser Eu acho que 100% podia, acurada, acho que podia mas fazer um VES13 ou um G8, porque é um rastreio mesmo. Tipo, o isso. VES13 são 13 questões, G8 são 8 questões. Uhum, Aí, se veio alterada, aí você pode, de repente, partir para uma avaliação mais pormenorizada da AGA mesmo, né? perfeito. Mas, via de regra, assim, que a gente acaba usando, pelo menos lá no ICESP, a gente usava muito, assim, para avaliação nutricional, a gente usava o MAN, a gente usava o GDS, Mini-Mental, que geralmente já fazem parte de uma avaliação geriátrica normal, assim, que a Uhum. gente costuma, habitual, né? Não direcionada especificamente para o paciente oncológico. Acho que o que diferencia um pouco quando a gente vai ver paciente oncológico é, por que esse paciente fragilizou? É da doença oncológica? Não. Aí já muda a figura, assim. Ou é da doença oncológica, e a gente consegue ter uma associação temporal, aí a gente fala, putz, então tem que correr para tratar esse paciente, porque senão ele vai perder mais funcionalidade relacionada à doença oncológica. Entende? Então, assim, você pega um mama que é inicial, num paciente idoso com demência, começou a perder peso, você fala, não é da mama isso daí. É porque Tem às vezes alguma outra o coisa. filme é mais importante que a foto. Você vê um É. paciente que está assim, mas assim, ele está tipo aquele que eu falei, exatamente igual aquele paciente, em três Uhum, semanas, 2 semanas, chegou quase 3. Ele uhum, realmente perdeu uma performance de uma velocidade que foi limitante para continuar qualquer terapia exatamente. para ele, né? Então, assim, às vezes o filme fala É. mais do que a foto. Ele está frágil, mas ele está indo devagarzinho. É. Está perdendo Agora, perdeu lentamente. funcionalidade e não foi pelo câncer de mama, por exemplo, que assim, para perder peso, não é? Câncer de mama tá bombando, mas assim, já às vezes chega pra gente uns idosos para fazer avaliação pré-operatória, estão emagrecendo, perdendo peso. Às vezes não é nem do tumor. É transtorno, é distúrbio de humor, é suporte social ruim. São algumas outras coisas que a gente, de repente, consegue reverter, Uhum. né? Agora, se está perdendo funcionalidade e perda ponderal, por exemplo, porque tem um DPOC ruim, ou tem uma IC mais um quadro demencial, aí já a história é outra. Aí a gente tem que ver junto com a equipe da oncologia, olha, do ponto de vista geriátrico, ele está perdendo, está ficando ruim, não é pela doença oncológica em si, neste momento, é por isto e isto. Vamos tratar primeiro isso e ver o que sobra. Você entende? Tem que fazer essas ponderações também, porque idoso tem muito disso, assim. De repente começa a emagrecer, para de andar,
a gente vai atrás de causas reversíveis sempre, né? Às vezes a gente encontra um subdural, encontra, sabe, umas outras coisas que a gente não que assim, quando fala diagnóstico câncer, sempre vai, putz, é o câncer, tudo é o câncer, né? E não necessariamente é. Sim. Uma coisa que você falou, Ana, que é super importante é, assim, na gastro, por exemplo, talvez a gente passar para vocês, por mais que a gente faça o ERAS, que é a recuperação rápida, esses pacientes, por a gente mexer na parte digestiva, eles vão ter uma limitação de alimentação. Então, a parte nutricional, eu procuro sempre trabalhar com a nutrologia de forma que eles coloquem na melhor situação possível clínica antes de Faz operar. dieta, aquela suplemento dieta imunomoduladora e tudo mais, né? Act, a gente usa uma série de coisas para tentar melhorar o máximo, porque a gente sabe que depois eles vão ter uma limitação de alimentação, né, por causa do próprio procedimento, né? Mas a gente percebe que a perda muscular é tão importante no pós-operatório que realmente faz diferença. Então, Eu acho que uma sessão, eu vou até sugerir aqui, mas acho que vale a pena. O Rômulo estava aqui, acho que ele saiu. O Rômulo também trabalhou um tempo lá no ICESP. Essa questão de cirurgia a tempo sensível, tudo isso são coisas que acho que todo mundo precisa ter uma noção, né? Porque senão é ficar achando que é oncológico às vezes é eletivo, não é eletivo. É tempo sensível, não é muitas vezes não é de urgência, mas precisa ser feita uma coisa de uma maneira mais agilizada. E a cardio geralmente tem um papel muito grande nisso, né? Então, às vezes eles liberavam os riscos cirúrgicos lá no ICESP porque a gente desacreditava. Mas é assim, por quê? Se for para um CAT, fizer um stent, quem que vai operar essa pessoa com dupla antiagregação? Ninguém, né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, assim, sugerir, acho que vale a pena falar com o Rômulo, de repente, fazer uma sessão sobre isso. Eu acho excelente. Bem legal. E esse é um ponto tão importante que teve um trabalho que eu estava lendo que o idoso ele perde em torno de 7% aproximadamente por semana internado. Você imagina um paciente que infecta ou que perde performance e fica 4 semanas internado. Fora que o delírio, fora as perdas, né, as várias complicações e riscos, incluindo infecciosos, tem essa questão muscular. Então, por aí, de largada já perdeu. um exemplo clássico, a gente fez a gente operou há 2 semanas um paciente de 84 anos e uma médica de 72. Os dois, a cirurgia foi a mesma, câncer de cabeça de pâncreas, mesma cirurgia. Só que ela não tinha comorbidade, mas eu já tinha operado ela de outros 2 cânceres diferentes. Um cinoso de apêndice com citoredução, mais tumor de cólon transverso. E esse de pâncreas foi o terceiro, ela tem Lynch, essa paciente. Ela teve uma complicação, ela não tinha nenhuma comorbidade, ela teve uma complicação, está internada até agora. O de 84 anos tinha 4 stents, diabetes grave, todo o pacote. Foi alto em 10 dias. Quer dizer, a complicação é que determinou a estadia pior dela. Não foi a comorbidade. É interessante isso, né? Bem interessante. E aquilo que a Ana falou, né? E aquilo que a Ana falou, impacta na oferta depois. O paciente demora de voltar, demora de voltar no consultório, eu vou entregar o tratamento adjuvante Com atraso. com atraso. Se é que eu vou conseguir entregar. Se é. É que a janela de 3 meses parece que é grande, por exemplo, a adjuvância de colo é 3 meses, né? Mas, assim, sei lá, tem paciente, essa daí tá quantos dias internada, né? Aí, então, 20 dias, aí vai para casa, até recuperar status performance, de repente já bateu 3 meses, né? Passou de 2 meses, a gente já faz a curva, 2, 3 meses, assim, é nosso limite máximo de... Porque senão depois começa a perder o real sentido de se fazer uma adjuvância, né? Então, é mais ou menos isso, gente. É muita coisa, é só tudo isso. Bom, eu queria muito agradecer, então, a presença da Ana, Obrigada. da doutora Ana, do doutor Cury, a presença de vocês e convidar para a gente confraternizar aqui fora. Obrigado, gente. Até a próxima.